Semana, o assunto é inteligência artificial. E uma história que parece ficção, mas está nos comunicados oficiais. Nos Estados Unidos, olhem só, um modelo de inteligência artificial escapou do ambiente de teste, driblou as barreiras de segurança e invadiu os servidores de outra empresa para colar numa simples prova. Ninguém mandou. A máquina decidiu sozinha. Na mesma semana, a ONU reúne um mundo em Genebra para perguntar quem governa essa tecnologia. E aqui no Brasil, a primeira eleição presidencial sob regras aí de inteligência artificial já começou. Com as convenções partidárias e a Lei Geral de IA ainda parada no Congresso. Quais são as tendências? Quais são os desafios? E o que vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Desde que o ser humano vive na sociedade moderna, nós temos sempre um dilema que começa com a Revolução Industrial há mais de 200 anos atrás. Quando que as máquinas, as nossas criaturas, as nossas criações mais sublimes da contemporaneidade poderiam se tornar mais eficientes, melhores, mais ágeis, menos complexas do que nós, os criadores. Esse é um pouco do debate que norteia as preocupações do mundo de hoje com relação à inteligência artificial, que para muitos neurocientistas e engenheiros de software, linguistas, nem sequer é inteligência, mas acabou que a gente transformou em algo bastante banal, bastante usual, chamar essas máquinas que fazem leituras de grandes conteúdos e com seus grandes modelos de linguagem, são capazes de produzir automações ou sínteses baseado em comandos nossos. Então, a gente tem sempre essa relação entre o que a gente pede para a máquina fazer baseado na informação que a gente dá e o que ela de fato tem capacidade, e cada vez mais crescente é essa capacidade, em executar. Na semana passada aconteceu algo que fugiu um pouco da curva e que em alguns noticiários acabou sendo pontuado, mas de forma muito discreta. Algo que Dario Amodei, o CEO da Anthropic, para quem usa o Claude, é a empresa, startup que cuida dessa tecnologia de IA que hoje é a vanguarda. Há pouco mais de uma semana aconteceu um fato num teste de um dos agentes, ou seja, uma das inteligências artificiais da OpenAI, que é, para quem usa inteligência artificial, a startup responsável pelo ChatGPT. Um desses modelos de ChatGPT foi, num teste em um ambiente controlado, levada a responder uma série de perguntas. Esse sistema, que era isolado, deixou de ser isolado porque essa ferramenta, tão capaz de detectar oportunidades ou as famosas brechas de segurança, conseguiu sair daquele ambiente controlado sem ter um comando para isso por parte dos seus engenheiros e foi buscar informações. É como se a IA tivesse colado na prova. É como se a gente estivesse se deparando com a capacidade que nós teríamos de comandar a inteligência artificial para fazer uma coisa e ela até fizesse. Por que não? O ChatGPT não se rebelou contra o seu criador. Ele fez outra coisa. Ele recebeu um comando e buscou o meio mais eficiente para fazê-lo, mesmo que isso não estivesse dentro das regras mais ortodoxas daquele comando. É como se ele fosse um aluno muito criativo que responde uma pergunta de um professor por um caminho que o próprio professor não imaginava. Bom, isso vai levar a gente e sempre vai levar a sociedade a discutir qual é o limite dessas transformações e a velocidade dessas transformações em inteligência artificial, o que é um dos componentes centrais na discussão pública hoje, e essa discussão tem que ser pública, a respeito de inteligência artificial. Eu poderia dizer que junto com esses limites operacionais, também valeria a gente discutir muito qual é a limitação ética no uso da inteligência artificial e, por último, e não menos importante, como que, à luz do fato de que essa tecnologia avança tão rápido, nós, trabalhadores, que são braçais ou intelectuais, pessoas que vivem do seu próprio salário e que podem ter as suas funções substituídas por softwares, por máquinas que automatizem essa função, reduzindo o custo operacional e levando, portanto, a um ciclo que pode acontecer de demissões em massa, como que nós trabalhadores vamos nos reposicionar nesse mundo? Há muita incerteza.
E no meio de toda essa incerteza aqui no Brasil, a gente ainda não fez o dever de casa. Está parado no Congresso Nacional a tentativa brasileira de criar um marco regulatório capaz de abranger a inteligência artificial sobre essas três perspectivas, que eu diria para vocês que, na minha opinião como estudioso, são as mais relevantes. A questão ética, a questão da segurança e a questão de como nós, trabalhadores, que muitas vezes dependemos de funções para sobreviver, que as máquinas poderão cumprir com menos custo e, quem sabe, até maior eficiência, vamos nos reposicionar no mercado de trabalho.